Capítulo 8. A queda dos ecos, a escuridão, era agora uma presença tangível no recinto, envolvendo todos os cantos da velha sala onde Serafina se encontrava. As paredes de pedra, marcadas por séculos de história e repletas de inscrições esquecidas, pareciam sussurrar segredos há muito enterrados. Uma iluminação tênue, filtrada por janelas altas e empoeiradas, desenhava sombras que se moviam com uma cadência hipnótica, criando imagens efêmeras de rostos e gestos que pareciam pertencer a outro tempo. O ar estava frio e úmido, impregnado com o aroma de pergaminhos antigos, mofo e o leve cheiro metálico de ferro envelhecido. Cada som, o farfalhar dos passos de Serafina, o murmúrio do vento lá fora, até mesmo o silêncio pulsante reverberava como um lembrete constante de que aquele lugar era um santuário de memórias e de dor, onde o passado e o presente se entrelaçavam de maneira inexorável. Serafina avançava lentamente pelo corredor principal da biblioteca oculta, onde vestígios de tempos imemoriais se encontravam em cada recanto. O ambiente era uma constelação de reminiscências. Colunas desgastadas narravam histórias de glórias e tragédias, enquanto prateleiras repletas de manuscritos, alguns tão frágeis quanto o gosto da saudade, guardavam a sabedoria e os pesares de eras distantes. Em meio a esse cenário, ela sentia a presença de incontáveis almas, cujas histórias se mesclavam aos ecos que pareciam se recusar a desaparecer. Era como se a própria sala vibrasse com o lamento daqueles que foram esquecidos, clamando em silêncio para que suas narrativas não se perdessem na obscuridade do tempo. Ao se aproximar de uma mesa de pedra coberta por uma camada de poeira e decorada com símbolos arcanos, Serafina observou um conjunto de pergaminhos dispostos com meticulosa ordem. Entre eles, uma inscrição em uma língua que quase havia se perdido no esquecimento chamava sua atenção. As palavras quase sagradas em sua simplicidade diziam: "Aqui repousa o legado dos que não puderam ser esquecidos." Ao tocar a superfície fria e áspera da pedra, uma onda de sensação percorreu seu corpo, revelando a energia ancestral que ali se escondia e que clamava por ser despertada. Ao folhear os pergaminhos, ela encontrou relatos minuciosos de uma antiga guerra que havia marcado a era dos deuses e dos mortais. Um dos textos, escrito com uma caligrafia intrincada adornada por delicados traços, narrava a última e decisiva batalha entre as forças da luz e as sombras impiedosas. Naquele relato, heróis se erguiam com bravura, enquanto vilões, corrompidos por um desejo insaciável de poder, mergulhavam na escuridão. Contudo, o embate não havia culminado em vitória plena para nenhum dos lados. Em vez disso, um selo mágico fora erguido, selando a memória daquela contenda com um preço altíssimo, a condenação de muitos a um esquecimento perpetuamente doloroso, deixando nas sombras o reflexo de um sacrifício imenso. Conforme a narrativa se desdobrava diante de seus olhos, Serafina era invadida por visões intensas. Ela via guerreiros caindo sob a chuva de flechas e lâminas, sentia em seu âmago o pesar daqueles que, mesmo em derrota, mantinham viva a chama da memória. Em sua mente, imagens de batalhas se misturavam com momentos de ternura e desespero. Lágrimas invisíveis escorriam dos rostos daqueles que haviam se sacrificado para preservar o legado do passado. O abismo descrito no pergaminho não era meramente uma fenda física, mas um espaço metafísico onde os ecos dos sofrimentos e dos amores perdidos se fundiam, criando uma paisagem de sentimentos intensos que aguardavam ser redescobertos. Enquanto absorvia essas revelações, a atmosfera do lugar parecia se transformar. O som distante de passos e o murmúrio quase imperceptível de vozes desconhecidas começaram a se misturar ao ambiente, criando um coral fantasmagórico que sussurrava segredos do além. Cada nota daquele coro era um eco dos que partiram, uma lembrança viva dos que resistiram ao esquecimento. Essas vozes, carregadas de melancolia e determinação, despertaram em Serafina uma sensação de responsabilidade tão pesada quanto inspiradora. Ela entendeu que a queda desses ecos, o desaparecimento gradual de todas aquelas lembranças,
representaria a perda irreparável da identidade de seu povo. Imersa nesse turbilhão de sensações, Serafina sentiu que precisava agir. A melancolia e o desespero que impregnavam cada canto daquela sala não eram apenas sinais de um passado distante, mas prelúdios de um futuro sombrio se nada fosse feito. Ela recordou antigos contos de rituais sagrados, transmitidos de geração em geração, que falavam de cerimônias capazes de reavivar os espíritos e consolidar as memórias ameaçadas de desaparecer. Esses rituais, embora envoltos em mistério e perigo, eram os únicos indícios de que a queda dos ecos poderia ser revertida por meio da união dos que ainda se lembravam. Com os manuscritos firmemente em sua mente e o peso do legado de seus ancestrais estampado em seu coração, Serafina levantou-se da mesa e começou a percorrer os corredores labirínticos da biblioteca. Cada passo que dava era acompanhado pelo eco de seus próprios sussurros e pelo murmúrio suave dos espíritos adormecidos. Ela encontrava em cada volta vestígios de histórias de amor, fúria, esperança e dor que de alguma forma insistiam em resistir ao esquecimento. Em uma sala lateral, sob a luz tênue de uma vela solitária, ela descobriu uma coleção de objetos pessoais dos antigos guardiões, medalhões, cartas envelhecidas e pequenas estátuas que, juntos, contavam a narrativa de uma era onde o sacrifício pelo bem comum era celebrado com orgulho e reverência. Ao sair daquele recinto sagrado, Serafina foi recebida pela fria brisa da noite e pelo silêncio da cidade que parecia suspenso entre o sonho e a realidade. Do lado de fora, as ruas estavam desertas, e a lua, em sua plenitude, iluminava o caminho com uma luz prateada e melancólica. A visão projetada pelo céu noturno fez com que ela se lembrasse de que a missão que abraçava era não apenas de preservar o passado, mas de inspirar um futuro onde cada eco fosse restaurado e valorizado. Ela se permitiu um breve momento de introspecção, onde o peso das memórias e a esperança de um renascimento se entrelaçavam em seu ser, alimentando uma chama interna que se recusava a se apagar. A cada passo pelas ruas silenciosas, a cidade parecia ganhar vida por instantes efêmeros, como se os espíritos dos que a habitavam se manifestassem em sussurros de vento e sombras que se moviam lentamente. Serafina podia ouvir o lamento distante de uma sinfonia enterrada, o chamado dos esquecidos pedindo por justiça e recordação. Em meio a esse cenário onírico, ela sentiu uma urgência incontrolável de reunir os fragmentos dispersos da memória coletiva e, assim, impedir que o esquecimento se tornasse um túmulo para a identidade de seu povo. Caminhando por um largo alameda situado entre prédios que haviam testemunhado inumeráveis histórias, Serafina parou diante de um mural desgastado pelo tempo. Nele, gravadas com tinta quase apagada, formavam-se rostos, datas e símbolos que contavam a história de uma civilização vibrante. Ela se lembrava das palavras de seus mestres, que diziam que a verdadeira essência da humanidade residia na capacidade de se recordar e aprender com o passado. Inspirada por esse pensamento, ela jurou a si mesma que não permitiria que os ecos, com toda a sua força e emoção, fossem deixados à mercê do esquecimento. Cada memória perdida representava um pedaço vital da alma coletiva, e ela estava determinada a salvá-los. Durante sua jornada noturna, enquanto a brisa suave balançava as folhas caídas e o murmúrio da cidade se transformava num sutil pano de fundo, Serafina refletiu sobre o papel que os ecos desempenhavam. Não se tratava apenas de lembranças tristes ou notas de um passado sombrio, mas de uma poderosa força capaz de transformar a dor em esperança e a perda em resiliência. Ela imaginou os ecos como uma maré suave, mas implacável, que carregava consigo a essência da vida, pronta para ser revestida de novo com o brilho da memória e o vigor de um recomeço. Em um desses momentos de profunda contemplação, ao passar por uma ponte de pedra que se erguia sobre um pequeno rio, seus olhos se encheram de lágrimas ao ver refletida nas águas a silhueta de uma cidade que, apesar do tempo, mantinha viva a chama da tradição. Ali, no reflexo turvo do rio, ela viu não apenas sua imagem,
mas a de todos os que haviam lutado e sofrido para que a história não se perdesse. Naquele instante, a convicção de sua missão se fortaleceu ainda mais. A queda dos ecos era, antes de tudo, um chamado urgente para reerguer a memória e, com ela, o futuro de todos. A cada nova descoberta e a cada memória resgatada, Serafina sentia que a batalha que se desenhava diante dela não era apenas contra uma ameaça invisível, mas contra o inevitável silêncio do tempo. Ela sabia que os ecos, se não fossem protegidos, dissolveriam-se gradualmente na escuridão, levando consigo a identidade, os sonhos e as histórias que formavam a alma de seu povo. E para evitar esse destino, ela precisaria unir os fragmentos dispersos e promover um renascimento, onde cada voz, cada lembrança, pudesse contribuir para a construção de um legado inquebrável. A determinação de Serafina se misturava com um sentimento de urgência à medida que ela se preparava para o que parecia ser o próximo grande desafio de sua jornada. Em seu coração, os ecos do passado clamavam por justiça, e ela estava pronta para agir como a guardiã não apenas dos segredos, mas da própria essência daqueles que haviam se perdido no tempo. A queda dos ecos não era simplesmente um fenômeno de desvanecimento, mas um alerta para todos que ainda se lembravam do valor da memória, do preço inestimável da história e da necessidade de lutar contra o esquecimento. E enquanto a noite prosseguia, com a lua alta e as sombras se alongando em direção ao amanhecer, Serafina avançou, carregando consigo a convicção de que restaurar os ecos seria, acima de tudo, um ato de amor e coragem. Com cada passo, ela reafirmava seu compromisso de transformar o silêncio em uma sinfonia, onde cada nota, mesmo a mais triste, se tornasse um hino de esperança e resiliência. E assim, envolta pela misteriosa energia dos que já foram, pela dança inconstante dos ventos e pelo suave murmúrio dos tempos idos, Serafina seguiu determinada a reverter a queda dos ecos. Naquele instante mágico, entre memória e esquecimento, ela compreendeu que sua luta era, mais do que tudo, pela preservação da alma coletiva, por um futuro onde o passado não fosse apenas uma sombra distante, mas a base luminosa sobre a qual se edificasse um novo amanhecer. Enquanto as primeiras luzes do alvorecer começavam a despontar no horizonte, desenhando contornos suaves sobre a cidade adormecida, Serafina fez sua promessa silenciosa àqueles que ainda ecoavam em sua mente. Ela se comprometeu a reunir e transformar cada fragmento de memória, a converter a escassez dos ecos em uma abundância vibrante de histórias e sentimentos, garantindo que a luz da lembrança jamais se perdesse no abismo do tempo. E enquanto as sombras se acalmavam gradativamente sob o manto da madrugada, Serafina se comprometeu a não apenas preservar a memória, mas a torná-la uma força transformadora capaz de iluminar as trevas e converter a queda dos ecos em um prelúdio para o renascimento de tudo o que já fora sagrado. Sua jornada estava apenas começando, e os ecos, agora vivos e vibrantes, ressurgiam para compor a sinfonia da eternidade, onde cada nota carregava a promessa de um futuro forjado na honra do passado. Com esse renovado impulso, ela seguiu seu caminho pelas ruas silenciosas, onde cada pedra e cada sopro de vento contavam histórias esquecidas e esperanças renascidas. A determinação em seu olhar refletia a convicção de que, ao reavivar cada memória perdida, ela não só resgataria o legado dos seus ancestrais, mas também abriria caminho para que novas histórias florescessem sob a proteção daqueles ecos eternos. Serafina avançava, consciente de que, ao enfrentar os fantasmas do tempo, ela não estava lutando contra sombras, mas sim resgatando a essência de sua própria existência, permitindo que o passado e o presente se fundissem em um abraço que permaneceria para sempre.